tudo bem? Eu sou Rodrigo Valadão, contador da Dinastia Contábil. Seja bem-vindo a mais um programa Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje eu vou entrevistar o Cristiomar, que é autoridade em posicionamento digital. Cristiomar com Y, então @Cris Digital. Seja bem-vindo, Cris, tudo bem? Obrigado, Rodrigo. Obrigado a cada um aí que está nos assistindo. Então, eu conheci o Cris num curso de mídias sociais que a gente fez, que eu fiz lá na CDL, aqui em Goiânia, há um tempo atrás, né, Cris? Sim. E desde lá a gente está sempre em contato, falando, dando dicas, o Cris sempre dando dicas de como fazer posicionamento, e de lá para cá muita coisa mudou comigo. E também pode mudar com você. Então, Cris, para a gente iniciar o programa, efetivamente, eu queria que você falasse um pouquinho como é essa questão de posicionamento digital. Todo mundo precisa de ter posicionamento, as pessoas. Quem tem posicionamento? É a pessoa, é o produto? O que exatamente é posicionamento digital? Tudo vai depender, primeiro, de qual que é seu objetivo. Se o seu objetivo é vender mais, é aparecer mais, a melhor questão é rede social. Posicionamento digital vai para redes sociais. Imagina, quem é referência do seu mercado? Essa pessoa com certeza aparece fazendo vídeos, dando dicas. Ela não vende o produto dela, ela dá dicas para que através dessas dicas aumente a sua curiosidade em saber, poxa, o que é o produto de fulano? O que é o produto de Beltrano? Por isso que eu trabalho com esse posicionamento digital. Como você se posicionar no ambiente digital. E hoje, que tem trazido mais resultados para as empresas, são justamente esse posicionamento digital. Ô, Cris, algum tempo atrás, há uns meses atrás, eu vi que o posicionamento do sócio, às vezes, é maior que o da empresa. Isso confere com a realidade? As pessoas têm muito mais interesse em entender da vida do sócio ou da vida da empresa de fato, ou é uma mistura? Muitas pessoas interessam na empresa, mas interessam no que o sócio está fazendo. Sim, tem essa questão. As pessoas gostam muito de saber da vida dos outros. Por que novela dá certo no Brasil? E esses reality shows? Porque as pessoas adoram ver o que as pessoas estão fazendo. Por isso que quanto mais você faz stories, não aqueles stories vendendo alguma coisa, mas mostrando os bastidores da sua empresa, dando dicas para as pessoas, elas se interessam mais. Então, muitas vezes, você colocar da sua vida pessoal atrai muito mais atenção do que você colocar o seu produto. Essa é uma questão de posicionamento. Você traz o seu pessoal para o seu profissional, que não tem como desvincular. Esse perfil é pessoal, esse é profissional. Não, é o mesmo perfil, só que você atrai atenção com o seu posicionamento digital para o pessoal, e aí você mostra que o seu resultado da sua vida pessoal veio através do seu profissional. Uma dica aí para vocês utilizarem. Então aquela ideia, eu cheguei na minha empresa, por exemplo, o dono de um bar ou então a dona de uma loja, né? A gente tem muitas pessoas que assistem o nosso programa, tanto nas redes sociais, quanto aqui na CMN, ao meio-dia aos sábados. Então, algumas pessoas lá da região da 44, por exemplo, e essas pessoas que estão assistindo a gente, é importante elas chegarem na loja delas e falar, gente, eu estou vestida com esse vestido e a gente tem esse vestido aqui, não sei o quê, como se estivesse puxando papo, mas sem querer vender, exatamente. Justamente, chama a arte de vender sem vender. Dá bom dia para as pessoas. Como é que você se relaciona com outras pessoas? Não é dando bom dia, você não cumprimenta, bom dia, tudo bem? Com as pessoas do seu Instagram, das suas redes sociais, é da mesma forma. Dá bom dia, chega na loja, vai falar com eles, para você ver, aconteceu, sei lá, paredão, esses dias atrás, o que você fala? Sobre o paredão. Fala, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram quem saiu? Você viu a roupa de fulano que estava? Se você vende roupa. Porque você coloca o seu produto dentro da conversa. E aquela roupa de fulano é muito parecida com esse aqui. Olha esse conjunto aqui, não é parecido com ela? Imagina, você não precisa ser eliminado para estar bem vestida. Você pega um assunto que está em alta, que é paredão, Big Brother, entre outras coisas, e relaciona com o seu produto. Isso é relacionamento com o seu cliente. Algo que ele quer, que ele está aí ouvindo muito sobre isso, com algo que é interessante para você, que é vender o seu produto. Ô, Cris, e algumas pessoas podem pensar assim, sei lá,
eu tenho que usar o Facebook, tem que usar o Instagram, tem que usar o LinkedIn, tem que usar o Clubhouse, tem que usar isso ou aquilo. São tantas palavras em inglês e tantas redes sociais, tem o YouTube, né? O que é adequado para cada atividade? Existe uma receita de bolo? Não existe uma receita de bolo, como não existe a fórmula mágica. As pessoas mais procuram isso. Procuram um guru para te entregar uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Existe você. Por isso que eu coloco muito essa frase, só faz. Vai você mesmo testando o processo. Como é que eu posso dar o primeiro passo, Cris? Se expondo, colocando a cara ao sol. E aí você vai vendo o que as pessoas gostam do seu conteúdo e melhorando. Se você quer, se as pessoas gostam de um conteúdo mais denso, mais extenso, YouTube. Se é um conteúdo rápido, Instagram, Reels, Stories. E aí se é um conteúdo que você pode misturar os dois, Facebook também cai muito bem. E você falando de Clubhouse, se você tem muito conteúdo, mas não gosta de aparecer, o Clubhouse é excelente para você. Você só escuta a voz da pessoa, você só vê a imagem dela através da fotinha. E aí é só conteúdo. E aí eu falo que o Clubhouse é a rede social das pessoas que são tímidas. Porque lá você não aparece, só a sua voz é mostrada. Você pode estar pelado e estar conversando, né? Sem nenhum Você não precisa de problema. pensar qual roupa eu vou usar. Meu cabelo tá bom, será que nossa, tem que me arrumar? Não. Lá é conteúdo, as pessoas querem ouvir. Lógico que você tem um posicionamento de voz, é muito interessante, porque as pessoas vão ouvir sua voz. Legal a voz desse fulano. Você, às vezes, não gaguejar, mas não há aquele julgamento da imagem. E as pessoas se soltam. Por isso que eu chamo ela da rede social das pessoas tímidas. Cris, aqui nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho, né? Sobre o que fazer, como começar. Aí eu lembrei de uma situação que, aproximadamente 3, 4 anos atrás, eu criei um método que a gente conseguia fazer a abertura da empresa e liberar o alvará de funcionamento em 3 dias. Isso foi chocante aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. E aí, com a evolução, a gente remodelou o método e a gente consegue abrir uma empresa em 24 horas. Só que, apesar de abrir em 24 horas, a gente não libera o alvará de funcionamento, porque os processos mudaram, tem uma burocracia da prefeitura e algumas atividades também pedem uma burocracia diferente, mas o processo em si ele é todo concluído em 24 horas na questão dos pedidos. Então já saiu o alvará, já saiu o CNPJ, o contrato social, a inscrição municipal, estadual, enfim, uma série de documentos. Inclusive você que está nos assistindo, se quiser abrir sua empresa, entre em contato conosco. Mas aí eu lembrei que eu fui lá no Conselho Regional de Contabilidade e fiz uma palestra com as pessoas, com alguns colegas, aproximadamente 300 pessoas, e alguém me perguntou, Rodrigo, o que eu devo de fazer? Tem um passo a passo? Como eu devo de iniciar? E essa pergunta de como eu devo iniciar, eu perguntei para você e você falou, Rodrigo, tem um método que chama TBC. Qual que é o método TBC, Cris? É o tira a bunda da cadeira. Você tem, é ação. É ação. Se você, não, é um método que dá para fazer todo mundo, tirar a bunda da cadeira e começar a fazer. Se alguém começar a te chamar de, Rodrigo agora é blogueirinho, fica postando videozinho nas suas redes sociais, fique feliz e agradeça a Deus. Sabe por quê? Você se posicionou como alguém diferente daquela pessoa que está te criticando. Na verdade, essa crítica dela é algo relacionado à mentalidade dela, porque ela acha que você tem que estar no nível dela. Quando você sobressai, ela fala, não, Rodrigo não pode sobressair. Rodrigo agora é blogueirinho. Ela acha que isso vai te atingir. E quando ela percebe que não te atinge, ela vai começar a falar o seguinte, Rodrigo, mas espera aí, como que eu posso fazer para alcançar o seu nível? Quem ficou em destaque, você ou ela? Essa é a questão. Esse é o jogo que você tem que jogar. Não se importe que as pessoas estão falando de você. Se importe com o seu resultado. Resultado fala muito mais alto do que qualquer pessoa falar bem ou mal de você. E quando eu te perguntei qual a melhor rede de usar, porque assim, as pessoas se comparam, né, Cris? Como você mesmo falou, a novela é um espelho para a sociedade. O paredão lá do BBB, né? O BBB ele é uma experiência social que também se adequa ao dia a dia das pessoas. Então, muitas pessoas podem pensar assim, aquilo ali está funcionando para ela, vou tentar fazer, né? Igual.
Uma vez eu fiz um treinamento com o Roberto Chiniachique, lá em São Paulo, e aí ele falou assim, Rodrigo, lá em Goiás, o pessoal vai um imitando o outro quando é cantor. Então, assim, para você iniciar, só inicie. As palavras são as mesmas. Inicie, mesmo que seja no primeiro momento imitando outro cantor, depois você coloca o seu timbre, né? Depois você muda o seu caminho, mas o importante é iniciar. Eu acredito que o seu pensamento é isso também, né, Cris? Se alguém está dando certo, por exemplo, você está dando certo lá no Instagram, inicia pelo Instagram, Sim. faz o teste no Instagram, se não der certo, muda para outra, né? Isso. Que é uma você acha questão disso? muito de copiar e modelar. O pessoal fala, mas copiar e modelar. Copiar é você ser a cópia, o plágio da pessoa. Modelar é eu ver, poxa, o que o Rodrigo está fazendo está dando resultado. Eu vou começar a fazer o mesmo processo, mas com a minha cara. Isso é modelar. O que aconteceu, você falando de sertanejo? Eduardo Costa. Ele copiou o Zezé, o mesmo timbre, a mesma questão. Só que com o passar do tempo, ele foi modelando, porque ele foi trazendo a essência do Eduardo Costa. E aí não era mais a voz do Zezé, é a voz do Eduardo Costa. Por isso que o pessoal fala que tem um antes Eduardo Costa e um depois, né? Justamente isso. Você da mesma forma. Pense na sua rede social, aqui te favorece. Vamos supor, poxa, eu gosto mais do Instagram. Comece no Instagram e vai testando a sua audiência. A sua audiência é o melhor lugar para você testar se está dando certo ou não. Cris, mas assim, muita gente pode ter dificuldade também em entender como se testa a audiência. Na prática, como que isso acontece? É com a venda? Porque muita gente às vezes não está querendo vender, ela está querendo... Não, na verdade, todo mundo quer vender, né? Todo mundo quer faturar, né? Ou quer vender. O produto pode ser de várias formas. A minha imagem é um produto também. Aham. Igual as influenciadoras vendem a imagem dela, que é um produto para que elas possam lucrar. A questão é sempre pensar, qual que é o meu objetivo? As redes sociais te ajudam, mas você tem que ajudar. Porque a rede social aqui, ó, ele está parado, está estático. Se eu não pegar ele e usar, não vai adiantar nada. Pensa só o seguinte, para resumir. Você é o mais importante. Isso aqui é só uma ferramenta. Mídias sociais são ferramentas. Não culpe as ferramentas por quem não sabe utilizá-las, tá? Pega essa dica para vocês. Cris, a produção tá falando ali que já encerrou, e eu tô aqui tentando, porque assim, muitas dúvidas, né? Muita gente fica interessada nesse assunto, o marketing digital, como tá bem posicionado. Como você falou, o Clubhouse no meu ponto de vista, o Clubhouse é uma rede social talvez mais elitizada para quem quer só receber conteúdo, um conteúdo mais denso, né? Que às vezes fica ali 1 a 2 horas. Mas assim, as demais redes, qual que é o primeiro passo efetivo que você fala assim, não, começa desse jeito aqui, que nesse caminho aqui tem tudo para deslanchar e para abrir as portas, né? Para o mar vermelho se abrir. Uma das mais fáceis para você utilizar nesse momento é justamente o Instagram, porque você só saca o seu celular, abre seu Instagram, você pode colocar vídeo, você pode colocar dicas, você pode colocar seu produto, você pode fazer vendas automáticas pelo Instagram. Então começa pelo Instagram e vai testando o seu público e aí você vai ficando, poxa, quer mais coisa? Vai para o YouTube ou outras redes sociais, mas sempre faça testes. O seu público vai te dizer qual que é o lugar que ele quer escolher para ele. Cris, e nessa pandemia, como que tá os cursos? Como que tá as suas redes sociais? Como que as pessoas devem seguir você? Você pode me encontrar através do @Cris Digital, já é posicionamento, né? Cris Digital, Cris com Y, tá até na camisa aí. Cris Digital, você pode acompanhar lá, tem várias dicas de marketing digital, principalmente hacks de Instagram, para você facilitar a sua vida. Quer mudar a foto do seu perfil e não tem dinheiro para contratar um design? Vai lá no meu perfil, dá uma olhada que lá tem uma ferramenta que menos de 3 minutos, você consegue fazer várias capas para as suas redes sociais, tá bom? Cris, muito obrigado por ter participado aí do nosso programa. Obrigado você pelo Fiquei muito convite. feliz com a sua vinda. E não saia daí, para você que está nos acompanhando, porque daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Raiane, e ela é da Corte de Conciliação, e você poderá resolver alguns conflitos na corte. Se você tem dúvida, espera aí, não saia daí. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speed test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não?
é ultravelocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debri Bucar. Todas as quartas-feiras, ao vivo, aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça a sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Olá para você que chegou aqui na CMN, o meu nome é Rodrigo Valadão, eu sou contador e a gente está no programa Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje a gente vai falar com a Raiane Cristina Vieira, ela é advogada, ela tem MBA em Imobiliário, Operações e Negócios, ela é conselheira executiva da CANCESP e secretária-geral da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Goiás. Ela é árbitra e instrutora em arbitragem. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Agradeço o convite. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, a todos de casa que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no seu programa. Fiquei muito feliz em ter convidado a senhora e a senhora ter aceitado esse convite. Os nossos telespectadores e internautas sempre comentam nos nossos vídeos, né? E o assunto que a senhora vai falar aqui, eu acredito que ele é muito importante, que é Câmara de Arbitragem, né? Eu queria entender um pouquinho como é que começou essas câmaras de arbitragem no Brasil. Quando que começou? Qual o histórico disso aqui no Brasil? As câmaras de arbitragem, elas já se fazem presente aqui no Brasil desde a época da década de 90. Quando foi regulamentada a lei de arbitragem aqui no país. Né, para quem não conhece, a Lei 9.307 de 96, né, é uma lei federal que regulamenta o Instituto, né, em todo o país. E com esse movimento foi crescente para que as demandas, né, fossem tiradas do âmbito do Poder Judiciário para serem resolvidos no âmbito privado, exceto aqueles casos de reserva de jurisdição, que é de ordem pública, que tem que se manter no Poder Judiciário. Ou seja, todas aquelas demandas que a gente tem que envolvem direitos patrimoniais, que envolvem dinheiro, né? A gente pode estar levando isso para as câmaras de arbitragem resolverem, né? E desafogar o Poder Judiciário. Né? E por que é interessante para a gente fazer isso? Né? Para vocês, telespectadores, né? Às vezes vocês que estão nos assistindo, que são microempresários, empresários de pequeno porte e também o público em geral, não só pessoas jurídicas, como pessoas físicas também. Então todo mundo pode usar, pessoa física, jurídica. Usar. Sim. Ah, entendi. Doutora, existe alguma diferença entre arbitragem, mediação e conciliação? Vamos tirar o juridiquês, né? Sim. Vamos tentar colocar assim de forma simples o que são esses termos. Então vou explicar de uma forma bem simples para vocês. Os três institutos, eles são diferentes. A conciliação e a mediação, elas se aproximam mais, porque o que acontece nelas? Você vai escolher uma terceira pessoa, né, um terceiro, né, imparcial, para ajudar você a chegar numa solução naquela demanda que você não está conseguindo resolver de forma amigável. Na mediação, o terceiro escolhido, ele vai ali tentar induzir as partes para que elas cheguem a um denominador comum, para que elas resolvam e proponham a solução por si próprias. Ah, tá. No conciliador, não, a terceira pessoa, ela pode ser mais
proativa, então ela pode inclusive propor soluções. Elas vão conduzir as partes e também vão propor soluções. E caso eu não chegue de nenhum acordo, aí o que eu vou fazer? Eu vou levar para a arbitragem. Aí na arbitragem, quando não tem um acordo prévio entre as partes, então vai se instaurar um processo igual é feito no Poder Judiciário, né, com todas as garantias processuais. E esse terceiro, ele vai decidir aquela demanda de forma definitiva, né, vai ser uma sentença que tem título executivo judicial, força de título executivo judicial, igual no judiciário, né, ou seja, pode ser executada e vai ser imposto para as partes. Então, as partes elas vão escolher quem vai ser o árbitro ou a Câmara responsável para administrar aquele conflito e, afinal, elas vão submeter aquela decisão. Ah, interessante. Mas para se utilizar uma Câmara, né? No caso lá, a CANCESP. A CANCESP. Para usar a Câmara, as duas partes têm que concordar em usar a Câmara ou uma das partes, se concordar, pode usar a Câmara? Porque, assim, a Câmara, pelo que eu entendi, né? Inclusive, a gente estava conversando nos bastidores, elas vieram para desafogar o Poder Judiciário, né? Sim. Então, para eu utilizar, eu estou tendo um conflito com um cliente, por exemplo, o meu cliente está tendo um conflito com o cliente dele. Certo. Ele pode usar a Câmara sem o outro terceiro querer utilizar ou ambos têm que querer utilizar a Câmara? Ambos têm que querer utilizar a Câmara, porque como é uma instituição privada, ela não pode ser impositiva em regra. Então, existem duas formas que você vai convencionar para que a arbitragem seja escolhida, a Câmara de Arbitragem. Pode ser por meio do contrato, né, por meio da cláusula compromissória, né, que a gente utiliza esse termo. É uma cláusula qualquer, você vai confeccionar o contrato e lá você vai eleger o foro. Então, em vez de você colocar o foro da comarca de Goiás, de Goiânia, por exemplo. Isso é muito comum, não é? É muito comum utilizar. Normalmente a gente já coloca lá nos contratos sociais, nos contratos de negócio, a gente já coloca. Qual é o foro? Comarca de Goiânia, de Trindade, de Aparecida, né? Todas as comarcas aqui da região metropolitana, né? Isso. Aí, em vez de você colocar o Poder Judiciário, você vai tirar e substituir. Vai eleger. Eu elejo a Câmara de Arbitragem CANCESP. Então, a partir desse momento que você elege, as partes assinam e concordam, então elas estão vinculadas à CANCESP. Elas não podem mais ir para o Judiciário. Ah, olha que interessante. Elas ficam. Ah, mas e se aconteceu de eu não ter conhecimento antes e não ter feito a cláusula? Eu tenho que levar para o judiciário, mesmo assim eu não posso tentar levar para a Câmara? Claro que pode. Então, nesse caso... Não responde agora não, doutora. A gente vai para um intervalo comercial e a gente volta já já. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Olá pessoal, eu sou Brunelli Portela, apresentadora do programa Saúde em Pauta, e eu quero te convidar para acompanhar o programa, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde. Tem muitas dicas de estética, beleza, bem-estar. E olha só, o programa passa todos os sábados às 17h30, segundas-feiras às 9h30 e quartas-feiras às 10h30. Então não perca e nos acompanhe. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit do verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás.
A gente está voltando aqui no programa Contabilidade e Empreendedorismo na CMN. É um prazer estar com você aqui. Você que está assistindo a gente pela TV, pela internet ou pelo YouTube. Muito obrigado por estar participando, né? E hoje a gente está entrevistando a Raiane Cristina Vieira, a doutora Rai. E antes do intervalo, ela ia explicar para a gente como funciona caso não tenha sido eleita a Câmara de Arbitragem no início de uma negociação, né? Fechou um contrato, por exemplo, fez um contrato social ou fechou algum contrato, como proceder para que em um possível conflito seja resolvido na Câmara. Então fala lá, doutora, como é que funciona nessas situações? Porque é muito comum, isso é uma coisa relativamente nova, né? As pessoas estão tendo conhecimento agora, então, às vezes, o escritório de dinastia contábil já inclui nos contratos a Câmara de Arbitragem, né? Sim. Então, como funciona para aqueles profissionais liberais, médicos, por exemplo, os próprios advogados, dentistas, corretores de imóveis, e até mercados de uma maneira geral, os clientes da dinastia contábil ou outros clientes, como eles podem eleger a CANCESP como uma Câmara de Arbitragem? Então, a gente falou antes do intervalo, né, por meio de contrato, inclusive, né, lá no escritório a gente utiliza, né, a cláusula, inclusive nos contratos de honorário, a gente utiliza a cláusula compromissória da CANCESP. E caso você não tinha conhecimento, não sabia dessa possibilidade, né? Ou às vezes também até, no meu caso, do dia a dia eu não utilizo contrato escrito, eu utilizo muito contrato verbal, que é muito comum ainda na prática, né? Que a gente vê hoje em dia alguns profissionais liberais, né? Geralmente que lidam ali com mercadoria, ou às vezes o estabelecimento menor, né? Não tem ainda todo esse hábito, né? De fazer tudo por escrito. Então, nesses casos, você pode sim procurar a Câmara. Aí, no caso, vai ser firmado o termo de compromisso arbitral. O que acontece? Você vai procurar a Câmara, a gente vai deixar aqui, né, os telefones, contatos disponíveis. Inclusive, os telefones já vão ficar aqui disponíveis agora, tá? Tá, ok. E aí vai ser pedida a documentação necessária para vocês enviarem e a qualificação da parte contrária, né, que está envolvida nessa demanda, nesse litígio. E aí a gente vai entrar em contato com a parte e vai marcar uma audiência. Aí a parte vai comparecer à Câmara e nessa audiência as partes firmam o termo de compromisso arbitral, o quais elas vão instituir a Câmara para ser o responsável para dirimir aquele conflito. Olha que interessante. Então, eu tenho uma dúvida, que pode ser a dúvida de outra pessoa também. Lá no meu contrato social, no contrato social das empresas que a gente coloca, a gente já elegeu a Câmara, né? Sim. Então, todo mundo que faz negócio com essa empresa, obrigatoriamente, já está com a Câmara ou cada contrato firmado tem que ser eleita a Câmara? Cada contrato tem que ser eleita a Câmara, porque vai vincular as pessoas que estão naquele contrato social. Então, se ela presta um outro tipo de serviço, né, que é outro tipo de contrato, aí tem que ir para aquele contrato específico ser elaborado novamente uma nova cláusula compromissória, né, instituir a Câmara. Entendi. Também. Então, no momento que o médico está fazendo o contrato ali da cirurgia, que o corretor está fazendo o contrato de compra e venda de imóveis, ou a imobiliária que está alugando, né, por exemplo, ela tem que colocar essa cláusula compromissória. Ela tem que colocar a cláusula compromissória. E como a gente estava falando aqui também, caso não tenha sido colocado no contrato, na assinatura, mesmo assim a gente pode iniciar o processo lá na Câmara. Isso, pode lá na CANCESP. Isso. E aí, no momento que ambas as partes chegarem, elas firmam o contrato. Isso. E se porventura uma pessoa não quiser firmar? E se ela não quiser firmar, aí como dito anteriormente, ela não é obrigatória. Então, não é obrigatória. Isso. Ela só é obrigatória quando ela já está previamente no contrato. Ou então a partir do momento que ela assina o termo. Entendi. Mas se ela chegar lá e desistir, ou falar, não, eu estou em dúvida, não quero, ou por qualquer outro motivo, aí a gente não pode obrigá-la. Não pode obrigar, né? Não pode. E assim, o custo da justiça no Brasil, ele é muito alto, por dois motivos. O financeiro, né? E o de tempo também. Muitas causas demoram tanto tempo que poderiam ser resolvidas numa Câmara, não é isso? Sim. A gente tem, por exemplo, processo judiciário que demora aí 10, 15, 20 anos, né? E geralmente o tempo mínimo que a gente vai ver é 1 ano e meio, 2 anos, né? Menos que isso, a gente não consegue ver. E na Câmara, é isso mesmo? Na Câmara, não. Na Câmara você consegue ter uma devolutiva, né? Uma sentença em mais ou menos 6 meses. 6 meses? É o prazo que a lei, inclusive, determina. Então, se você reduz aí pelo menos
1 ano e meio, né, no mínimo, né, considerando, exceto aqueles casos que ainda vai ter a parte de recorrer, que pode alongar muito mais, né, e na Câmara não há possibilidade de recurso. Então, então o que foi decidido na Câmara é o que vai prevalecer. Vai prevalecer. Se ficou obscura a sentença, ou teve algum ponto que eu não entendi, eu posso fazer alguma coisa? Claro que pode. Você vai entrar com pedido de esclarecimentos na própria Câmara e o árbitro responsável, né, que naquele momento ele exerce a função de um juiz de fato e de direito, ele vai esclarecer a dúvida. E por que as partes não podem recorrer? Porque as partes, elas participam desde o início. Então, as partes, elas vão eleger a Câmara, elas vão escolher quem que é o árbitro que elas querem que julgue o processo dela. Então, elas vão escolher alguém que tem especialidade naquela área específica, né? Então, por isso, elas já estão cientes que a decisão ela vai ser favorável ou desfavorável para algum. Então, por isso, elas vão cumprir e não há recurso. E o cumprimento voluntário, né, das sentenças arbitrais, ele é muito grande. O índice de que as partes precisam socorrer o judiciário para executar a parte contrária que não cumpra voluntariamente que foi determinada em sentença é em torno de 2%, é muito baixo. E sendo que no judiciário a maioria, mais de 90% recorre. É raro os casos que não há recurso, né, para o tribunal. E a questão das custas, né, que você falou, lá cada Câmara, como é uma instituição privada, ela é livre para regulamentar as custas, de acordo, né, com o que melhor lhe convier. Então, existe uma tabela. Para cada tipo de ação, para é um cada preço. Tipo de Câmara. Para cada tipo de Câmara, é um preço. É um preço. E, assim, em relação à Justiça, a Câmara é mais barato, mais caro? A Cancesp, ela é mais barato, porque, se for olhar o valor da causa, né, o valor da causa da taxa de registro é 2%, e a taxa de administração é 0,5% do valor da causa. Entendi. E no judiciário, as taxas são muito maiores, os custos. Então, tanto no tempo quanto no prazo, pelo que a senhora está explicando, é bem melhor fazer numa Câmara. É bem melhor fazer numa Câmara. Entendi. Doutora, assim, as pessoas podem estar vendo a gente em casa e pensando assim, tá, beleza, eu entendi que a Câmara é um meio mais barato e mais rápido. Mas quando efetivamente ela pode usar a Câmara? Em que situações do cotidiano e do dia a dia que ela pode utilizar a Câmara? De uma maneira mais geral aqui, eu vou explicar o seguinte. Toda matéria que envolve dinheiro, que você pode negociar um contrato de locação, um contrato social, um contrato de honorários, né, um contrato de prestação de serviços, uma indenização, tudo que envolve dinheiro que pode ser negociado, uma compra e venda, todas essas questões, elas podem ser decididas por meio da Câmara. Então a maioria das situações podem ser resolvidas. O que não pode, por exemplo, questões que envolvem menores de idade, né? Então, se for relativo a uma guarda, né, que envolve uma criança menor, então não vai poder, a guarda vai ter que ser definida no Poder Judiciário, por exemplo. Então, foi muito bom a sua vinda, está sendo muito bom a sua vinda aqui, mas o pessoal da produção aqui está levantando as plaquinhas aqui para a gente encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, existe algum limite de valores, por exemplo, causas até 100 mil reais, 200 mil, até 1 milhão? Existe uma pré-definição para limites de ação dentro da Câmara? Não existe uma pré-definição de limites de ação na Câmara. O que existe são 2 procedimentos diferentes. Na Cancesp, existe a arbitragem expedita, que é para causas até 250 mil reais. O que é a diferença dessa para a arbitragem normal, vamos dizer assim? Porque a arbitragem comum, os prazos eles são um pouquinho maiores. Então, a perícia, às vezes por ser mais complexa, né? Então, às vezes demora um pouquinho mais. E na arbitragem expedita, esses prazos são reduzidos. Mas os valores, eles são os mesmos. O que vai diferenciar, lá a gente tem uma tabela gradual, são os valores dos honorários, ou dos árbitros, ou dos mediadores e conciliadores. Mas as custas são as mesmas. As custas são as mesmas. Doutora, fiquei muito feliz com a sua vinda aqui. A gente ama quando vem pessoas inteligentes, né? E que conversa de forma simples, que foi o caso da senhora, né? Muito obrigada. Então, para acessar a Câmara, a gente deixou, a produção fez questão de deixar os contatos da Câmara aqui. E, assim, antes de finalizar também, eu recebi uma
uma pergunta aqui de um colega contador. Outros escritórios de contabilidade podem incluir a cláusula compromissória nos seus contratos de prestação de serviço? Claro, podem sim. Inclusive, a gente até não falou aqui, né, por conta do tempo, é uma questão, outra vantagem também é a questão do sigilo. Então, todo contrato que ele tramita na Câmara, ele é sigiloso. Então, se pesquisar lá o nome de... Vamos fingir que eu tenho um processo lá. Então, se eu pesquisar o meu nome, no Poder Judiciário, todo mundo vai ter acesso e vai saber de que se trata o processo, né? Por conta do princípio da publicidade, né? Isso. Na Câmara, não. Como é privado, não vai ter. É sigiloso. É sigiloso. Então, se for pessoa física, ninguém vai ficar sabendo da sua vida. E se for pessoa jurídica, não vai ter nenhuma certidão de processo também. Então, é muito positivo. Inclusive, quem ainda não está habituado com a Câmara, a gente tem sugestões de modelo de cláusula compromissória que eu posso estar disponibilizando para vocês, incluindo nos contratos. Eu posso deixar esse modelo também, se a senhora me permitir, deixar ele no link aqui abaixo do nosso programa no YouTube, no Facebook, eu posso deixar ele aqui também? Claro. Então, nós estamos chegando no final. Eu queria que a senhora fizesse as considerações finais aí para a gente encerrar esse bloco. Tá. Então, eu quero falar para todos vocês que ainda não se utilizam da Câmara de Arbitragem, procuram conhecer mais sobre o Instituto, né, sobre como funciona, porque vocês vão ganhar mais em questão tanto de tempo, vocês vão economizar um tempo aí, mais ou menos, de pelo menos 1 ano e meio, né? E mesmo que no judiciário vocês venham a ter uma demanda positiva, se esse tempo passou muito, ela não vai ter tanta efetividade, né? Porque o desgaste que você tem, as custas também são maiores. Lá no judiciário você não tem tanta essa especialidade, né? Não porque pessoas são desqualificadas, mas porque o número são muito grandes de processos e não dá para se especializar em todas as áreas. Então é uma atuação mais generalista, infelizmente. E na Câmara não, a atuação é por especialidade, você escolhe o profissional que é capacitado, né? Para poder estar atuando no seu processo, que é de confiança das partes. Tem a questão também do sigilo, né? Que não vai ali expor o seu problema para que todos tenham conhecimento, né? Doutor, nós falamos aqui com a doutora Raiene Cristina Vieira, ela é advogada, ela tem MBA em Imobiliário, Operações e Negócios, ela é conselheira executiva da CANCESP e secretária-geral da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Goiás. Ela é árbitra e instrutora em arbitragem. Muito obrigado pela sua presença. Para você aí de casa, que está assistindo a gente em casa, na empresa, na internet, ou no YouTube, ou aqui na própria CMN, se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui nas redes sociais, que nós vamos falar com você. Para você que acompanhou o nosso programa até o final, fiquei muito feliz com a sua presença e espero você até o próximo. Muito obrigado e tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite.